A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, o homem mais magro do Brasil, Igor Seco, e meu grande amigo, o homem mais lindo do Brasil, Marcelinho Ock. Tudo bom, meu bonito? Tudo bem. Melhor agora depois de ser chamado de bonito, porque vou te falar, Igor Seco. Apesar de diversas vezes ao dia eu ouvir, ai, como tu é bonito, como tu é lindo, ai, como é que tu faz pra manter essa aparência? Quando sai da tua boca esse elogio, eu levo ele muito mais a sério. Tu tá bem, irmãozinho? Eu tô bem também, cara, eu tô bem. Eu tô bem só de fazer o teu dia melhorar, cara, porque eu vi que tu tava meio cabisbaixo. E aí, às vezes, o que a gente precisa pra animar o humor é só ser chamado de bonito. Né? Mesmo que no fundo, lá no fundo, a gente saiba que às vezes a pessoa tá só sendo educada, né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós estamos aqui com uma convidada do Rio Grande do Sul para trocar uma ideia. Eu gostaria de chamar aqui, seja muito bem-vinda, Juliana Barros. Tudo bem com você? Olá, vou dizer que tudo é muita coisa, né? Como de praxe, tudo bem é muita coisa, mas estamos bem, é devido no seu lugar e as coisas nos seus lugares. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. Ju, você é, até onde eu sei, tá? Você é maconheira, comediante e radialista. Não necessariamente nessa ordem, mas também. Mas me conta um pouquinho mais aí da sua vida, o que você faz, onde que você mora. Quem é Juliana Barros? Então, eu sou mãe, sou maconheira, sou radialista, atuo no ativismo canábico há um tempo. Mas eu comecei minha trajetória na comédia stand-up em 2014, estudando stand-up, fui para São Paulo, Casa do Humor, e voltei e montei um projeto chamado Tinha Que Ser Mulher. Um projeto entre 4 mulheres que abordava esse universo feminino aí de uma forma humorística. O projeto pioneiro aqui no Rio Grande do Sul de mulheres comediantes, né? Um grupo de mulheres, cada uma com a sua característica ali, e eu abordando este lado sobre ser mãe. Uma mamãe legalize, digamos assim, né? Fui mãe muito jovem, com 16 para 17 anos, então tu imagina, né? Foi um turbilhão de coisas. E digamos que eu optei por criar o meu filho de uma forma diferente do tradicional. Que nem eu falo, falando a verdade sempre, isso já é um pouco complicado. Mas tentando manter essa linha de falar a verdade pros filhos, seja lá qual for a verdade, né? Ou qual for a pergunta, o questionamento. E aí tu já viu, né? E aí fui indo a trajetória até parar no rádio, que foi uma coisa completamente, assim, ó, aleatória na minha vida. Na pandemia eu fiquei, né, desolada, como acho que a maioria das pessoas, apavorada. Eu tive que me readaptar, assim, porque shows foram tudo cancelado. E um amigo do rádio me chamou, tu quer ir pro rádio? Vamos lá pro rádio. E acabei parando numa rádio FM, e lidando aí com 50 mil ouvintes por minuto, no pico máximo 500 mil ouvintes, interagindo com o público direto, abordando questões, assim, ó, de tudo quanto é tipo, inclusive o uso de drogas. Hoje aconteceu uma situação que eu fiquei, uma mãe me ligou, cara, já vou introduzir esse assunto porque eu me lembrei agora. Uma mãe entrou no ar pedindo conselho, dizendo que tava pensando em se suicidar porque tinha um filho com 18 anos que tinha sido preso por tráfico. Caralho. Então tu pensa no ar, assim, E eu, cara, hoje eu vou falar de maconha num programa, né? E é um universo, cara, que às vezes as pessoas não estão preparadas, assim, pra falar. Então, como é importante ter o ativismo canábico, assim, pra esclarecer, né, esses pontos, que as pessoas às vezes não param pra pensar que se for legalizado esse tipo de coisa, por exemplo, um menino de 18 anos ali, ele não vai ser preso, entendeu? Então é fundamental. Ele vira um comerciante, né? Exatamente. Aí você péssima nota. Mais ou menos isso. É por aí. Pô, mas pelo jeito então você toca na ferida de muita gente, falando a real, assim como você diz. E imagino que por estar no Rio Grande do Sul isso deve ser um pouquinho mais difícil até. Porque, pelo amor de Deus, a gente tá
né? Eu sou de Santa Catarina, não é um estado muito diferente. Verdade. Né? Mas o Rio Grande do Sul é um estado, um dos mais tradicionalistas do Brasil, né? E eu não falo isso no bom sentido, me desculpa aí, Com certeza. Semana Farroupilha, sacou? Ah. Não é à toa, temos um amigo aqui que tomou a facada por defender um beijo lésbico É verdade. na Semana Farroupilha. Eu só queria ajudar as gurias a se beijar, meu. Essa queria se beijar? Gaúcho não curte que a família dele veja que ele tá olhando pra umas gurias se beijando. É. Ele gosta de olhar sem a família saber. Ele quer até fazer parte do beijo triplo, né? Mas que for a filha dele ou ele, né, vir à tona, aí não, né? É bem assim mesmo. Cara, é muito louco, porque eu lido com o povão mesmo, a galera espremida contra a parede, o trabalhador, e todo tipo de pessoa. E no começo, teve assim, ó, pessoas que ligavam pra lá, sai daí, me xingavam. Sai daí, sua ridícula! Até hoje tenho perseguições, assim, porque eles me adoram até chegar lá no Instagram. Porque eu não falo todo dia de maconha, eu não falo... Cada dia é uma coisa, né? Mas eles me amam até chegar lá no meu Instagram e ver uma foto eu lá com um beckzão. E aí me chamar de Zé Droguinha, me chamar de 1 milhão de coisas e por aí vai. Então eu sofro algumas perseguições, assim. Mas a gente tem que saber lidar. Eu sempre falo que você não consegue combater ódio com ódio. Eu acho que ódio com ódio você nunca vai conseguir mudar nada. Então eu tô sempre levantando essa bandeira do amor, assim, às vezes eu querendo ser o Will Smith, sabe, dando tapão na cara. Mas eu respiro e falo, opa, peraí. Com ódio, eu vou estar me igualando. Então eu acabo quebrando a pessoa, que nem eu confundo inimigo com um sorriso, sabe? Mais ou menos por aí. É muito louco, porque tu fala com uma galera e como tu mesmo falou, é o povão, né? É pessoal, é o povo, é gente de tudo que é tipo. E muitas pessoas nem estão ligadas que elas são as principais... As pessoas que mais que sofrem o problema por tudo isso aí, por chamarem tu de maconheira. Tipo, tu só fuma maconha aqui, como se maconheiro fosse pejorativo, né? É maneiro tu tá quebrando um monte de paradigmas, né? Sendo maconheira, sendo mulher, falando sobre um monte de assunto com o pessoal que tá acostumado a ver homem não falando nesses assuntos, geralmente. Né? Oi, Nhoque, isso que tu falou, assim, ó. Como é impressionante essa questão das palavras, do termo, né? Se eu chego lá e falo que eu sou maconheira, as pessoas, mas eu falo que eu sou uma ativista canábica. As pessoas enxergam de outra forma. Então as palavras carregam um peso, sabe? Ao longo do tempo também, algumas palavras vão sendo ressignificadas. Então, eu amo as palavras. Eu acho que palavras é o que a gente, apesar de não ser a nossa maior comunicação, né? Do nosso 80% é a linguagem corporal e não verbal. Mas parece que as pessoas prestam mais atenção na verbal, né? E a gente não percebe o poder das palavras. Então, eu cuido muito essa questão das palavras. Eu posso falar de tudo. Tem criança que 6 horas da manhã tá indo com a mãe pra escola e tá lá me escutando e tá mandando áudio, que eu tenho uma persona que é Pedrita falando, tia Pedrita, não sei o que, não sei o que. E logo depois tá um cara mandando áudio dizendo que broxou, sabe? Dizendo, me dá um conselho aí, eu brochei. Então, não com essas palavras, mas eu tô sempre pedindo, vamos cuidar das palavras, vamos falar de outra coisa, vamos falar de outra forma, né? Aí ele fala, meu pepino do mar, sabe como é que é? Tá meio, né? Não tá... Aí eles usam outras palavras, você meio que... Pepino do mar é muito pior pra uma criança ouvir, eu acho. Mas pelo menos ela não vai chegar em casa e perguntar, mamãe, o que eu brochei, sabe? Ela vai chegar aqui, o pepino do mar. E o pai vai dizer que é um, né, sei lá, é um molusco, eu nem sei o que é um pepino do mar, na verdade. Mas tu meio que consegue falar de tudo, mas usando outras palavras, digamos assim, né? Não, isso realmente é um ponto que a gente precisa estar sempre atento, né? Como comunicadores mesmo, a gente precisa se preocupar na forma como a gente fala, na forma como a gente defende as coisas, principalmente quando a gente está atingindo uma audiência, a gente não sabe a faixa etária, a gente não sabe quem está ouvindo, né? Então a gente tá ali pra todo mundo, né? Tá ali. Então tá ali pra todo mundo, a gente tem que ter essa consciência que tá ali pra todo mundo, pra quem quiser, pra todas as pessoas. Então não é, às vezes tu pensa, eu tenho um público X. Cara, a partir do momento que você está aberto a um grande público, você não tem um público X, você tem qualquer pessoa que vai ali e vai te assistir. Então, eu penso assim que, eu converso com o público, mas eu quero conversar com todas as pessoas. Porque eu penso que se eu falar para pessoas que pensam como eu não mudo nada. Você não concorda?
Se eu vim aqui falar que maconha é tri só pra maconheiro, o que vai mudar? O que eu vou fazer as pessoas... Não, é uma chatice, é uma chatice. É uma chatice, exatamente. Contigo, né? É bom você ter esse entendimento, na real, porque, de novo, você tá no Rio Grande do Sul. Eu tô acostumado a escutar alguns programas do Rio Grande do Sul, tipo, programas de Atlântida, por exemplo, da rádio... Como é que é o nome da rádio? Tem a Mix. Eu acho que é, não vou lembrar, mas ele, tipo, são geralmente grupos de homens que estão numa bancada, e aí quando surge um assunto desse, ao invés de haver ali uma certa desconstrução, parece que um caminho contrário, o bagulho acaba virando mais um paradigma ainda, porque vira tudo piada, e viram umas piadas que, tipo, piada de 40 anos atrás, velho, vamos esperar um pouquinho essas paradas. Tá ligado? E aí você acaba perpetuando ali umas ideias que já era pra ter acabado já, né? Estamos em 2022, vamos evoluir um pouquinho. Sabe que é muito louco. Eu tô numa rádio que eu sou a primeira mulher da história da rádio. Caralho. Eu ia te perguntar, a 104 que tu trabalha é a FM 104. FM 104. E durante 40 anos tocou música gaúcha, sertaneja. E ainda toca sertanejo, é a mesma... E eu faço som, eu tenho uma banda, faço parte de uma banda, de alguns projetos musicais, que vai completamente pra outro lado, assim, ó. Pro outro lado, sabe? Do sertanejo, assim. E foi um desafio total pra mim. Eu pensei, cara, ou vão me odiar ou vão me amar. Porque eu entrei lá numa proposta de um programa de humor, que eram 4 pessoas, um amigo meu, jornalista, que me indicou, que ele fazia os personagens, né? Silvio Santos, aqueles personagens clássicos e clichês. Silvio Santos, Bolsonaro, Lula, e fazia os mesmos personagens que tu ouve em todos os lugares. E aí eles queriam uma coisa diferente e me chamaram. E ele falou, tu escutou o programa? E eu nem escutei quando fui fazer o teste. Eu falei, escutei! E fui lá. Cheguei lá, eram dois rapazes, que são os dinossauros do rádio, que estão há 30 anos. Esse meu amigo, que ele tem a minha faixa etária, e eu. E aí... eu cheguei assim, eu não queria dizer o meu nome, né? Eu disse, não sei como é que vai ser. Daí que surgiu esse Pedrita, porque eu tava bem ruiva. E aí um dos locutores lá, então é Pedrita! E aí todo mundo começou a me chamar de Pedrita. E Pedrita, aqui na região metropolitana, é uma gíria pra quem fuma pedra. Eu tô ligado. Eu acho que não é só aí, eu acho que no Brasil inteiro. E aí tu pensa que virou uma riada, assim, né? Virou uma riada. Mas pegou e eu deixei ao natural, assim. Mas foi muito complicado, porque super me sexualizavam, ligavam às vezes os caminhoneiros, queriam me cantar. E aí eu não queria ser agressiva, mas ao mesmo tempo achava um saco aquilo ali, sabe? Uma hora eles fizeram, vamos ver quem dá a melhor cantada. Umas coisas assim que eu, não tinha nada a ver. E eu fui aos pouquinhos tentando me inserir, me impor, babá. Sempre tinha uma piadinha machista, daí eu rebatia com humor. E aí eu fui construindo, fui ganhando espaço, fui despertando aquela curiosidade das pessoas. E como nós não temos produção, nós mesmos somos nossas produção, nós que fizemos a nossa produção, eu comecei a ousar, quer saber? Eu vou falar as coisas que eu penso e azar, ou me manda embora, ou vão curtir. E aí começou a rolar umas discussões violentas no ar, assim. De feminismo, tipo, de depilação, porque eu não sou adepta da depilação, daí rolavam uns bafafá. Aí a gente já viu, né? Na época da Semana da Farroupilha, eu fiz uma piada, comparei com o carnaval, daí me ligaram, me xingando. Mas é o carnaval dos gaúchos. Não é fantasia, e não sei o quê. Mas é que isso é muito louco, porque tu tá falando sobre os assuntos que muitas vezes a galera não tem nenhum contato, né? E é muito difícil tu tá no teu meio de um monte de caminhoneiro machista tentando achar um rango pra comer ali, pra tu conversar sobre coisas de caminhoneiro machista. E vamos ouvir o programa, vamos ouvir a 104. Tem uma mina brigando por causa de machismo. Isso é irado. Mas aí que tá, assim, a gente costuma ter uns pensamentos já fechados de alguns grupos, né? Porque a gente acha que só existe caminhoneiros machistas, a gente acha. Eu acho que muitos nem são. E aí começou a aparecer as mulheres caminhoneiras, que eu não tinha conhecido nenhuma mulher caminhoneira, entende? A mulher que era pintora, a mulher começou a aparecer começou a rolar identificação, sabe? De pessoas homossexuais começaram a ligar pra lá. Então começou a ter uma outra galera que começou a ouvir a 104, que escuta sertanejo, que vai nesses rolês sertanejo, mas que tem outra visão também. E aí começou a rolar essa guerra, essa viagem toda.
E não me podaram. Começou a aumentar a audiência, porque 104 já tava há um tempo, assim, meio que... Né, tinha dado uma caída, daí nós demos uma subidinha no Ibope, deles, qual é que era essa guria aí? Vamos começar a dar um espaço pra ela. E aí me fizeram uma proposta à madrugada, fazia muito tempo que não tinha programação ao vivo, deles me perguntaram, tu quer fazer na madrugada um programa só teu? E eu, quero. Madrugada? Agora sim, né? Agora vamos falar que a gente quer na madrugada. Aí eu comecei a levar poesia, porque eu escrevo, aí cada abertura de um programa eu falava uma poesia identitária. E aí aquilo começou a mexer demais com as pessoas. E começaram a aparecer poetas da madrugada, o caminhoneiro que escreve, sabe? E as pessoas começaram a trazer suas poesias, e aí virou uma coisa que você nunca imaginou ouvir na 104. E funcionou, e tá funcionando. Não tem só caminhoneiro machista, tem poeta. Olha só! Tem caminhoneiro... Inclusive, caminhoneiro machista poeta. Aí... caminhoneiro maconheiro, mas não é maconheiro, é maconheiro de qualidade, que assim, ó, eu aqui, ó, prensadinho nós de cada dia. Aí, do nada, o caminhoneiro lá me seguindo no Instagram e mandando uma foto. Olha aí, Pedrita, tô voltando do Uruguai, com os budzão, assim, e tal. Caralho, que irado. Não, então é muito legal, sabe? As pessoas, opa, peraí, se identificar com outras realidades, que também é a sua, mas que ninguém fala, sabe? Muito foda. Ô, Ju, e quanto ao stand-up, agora tá tudo, ninguém mais usa máscara, tá tudo aberto, não tem mais nada. Existe algum movimento rolando de stand-up? Eu não vejo muita coisa acontecendo. Então, quando eu iniciei, não existia nenhum comedy club aqui no Rio Grande do Sul, né? Existia, assim, movimentos em bares que a gente começou a lutar. Depois abriu o Boteco Comedy em Canoas, que foi o primeiro comedy aqui. Eu só ouvi falar disso aí. Muito massa, me apresentei lá várias vezes. Aí agora abriu o Poa Comedy Club, né? Que é meio que daquela galera, né, da artistaria e Rede Globo, aquela coisa toda, RBS. Então, gira em torno daquela galera ali. Eu não cheguei me apresentar lá ainda. Eu parei demais, assim, durante a pandemia. Tipo, durante a pandemia eu não fiz nada. Eu ia estrear o Mamãe Legalize, que era o projeto que eu tinha lançado. E agora eu vou lançar o Mamãe Legalize. Ia ser em abril, dia 20 de abril. Né? Eu tentei fazer o trocadilho ali do 20 do 4, no Clube do Riso, que foi um projeto que a gente iniciou aqui num lugar muito legal, que é o Clube Nanquim, que era Legalize. A gente fez 2 edições, daí era um clube, assim, fechado. A gente fazia para 50 pessoas, lotava e era liberado, Legalize. A gente falava de maconha, fazia stand-up de maconha e tal. E aí, nisso, eu vou lançar o projeto Mamãe Legalize. Uma mãe de família provavelmente igual a sua, né? Era a ideia, assim, uma mãe de família provavelmente igual a sua, só que fumando um becão, assim. E falando sobre falar com seus filhos, coisa que eu nunca tive na minha vida, sabe? A minha mãe é tradicional, eu sempre falo que eu vim de uma família tradicional, conservadora, pobre brasileira, né? É mãe cristã, pai alcoólatra, tradicional, né? Aquela coisa toda, né? Não se falava sobre sexo. Deus o livre, falar sobre sexo, era só Deus na boca, catequese, aquelas coisas tradicionais e tal. E eu fui me rebelando, porque eu tenho um irmão mais velho, e como toda família tradicional, o irmão mais velho lá sentado e a menina com 11, 12 anos vá a serviço de casa, né? Vá a serviço de casa. Mas eu peguei a transição da internet ali, né? Então, é aquela geração que começou a questionar, começou a ter informação, começou a ver outras coisas. Peraí, ele é mais forte, por que eu... Mas eu não entendia de ideologia, eu só entendia o que eu sentia. Eu questionava, ele é mais forte, não tá fazendo, e eu tô aqui, tô fazendo. Então, a rebeldia começou por aí, sabe? A questionar. E eu comecei a falar isso. Poxa, a gente tem que falar com os nossos filhos. Se nós não falar com os nossos filhos, quem é que vai falar? Entende? E eu fiz um monte, assim, fiz um monte de merda, né, na adolescência, pra caramba, assim, né? Por falta de informação, indo descobrindo na vida, né? Fazendo filhos de 16 anos, essa coisa toda. E aí eu montei esse projeto, mas pretendo voltar logo em seguida. Ó, a gente tá no dia 9 de abril, hein? Você tem 11 dias pra retomar. Mas me diz uma coisa, como que é a sua relação com a sua família agora que tá escancarado isso? Não digo nem com o seu filho, porque imagino que pra um garoto deve ser irado ter uma mãe maconheira, tá ligado? E maluca, entre aspas, assim, né? Desculpa usar a palavra maluco, mas... Eu experimentei... A primeira vez que eu experimentei maconha na minha vida, eu tinha 16 anos. Minha mãe já achava que eu fumava desde os 13 anos, porque eu queria estar na praia, eu chegava em casa e tava fumando maconha, e eu só pensava, eu senti o cheiro, já conhecia, mas eu tinha medo, né?
Porque minha mãe fala que eu tô fumando maconha. E eu passava pelos maconheiros, assim, via. Meus amigos eram maconheiros, mas eu não fumava por medo. E eu já fumo, então, pra família eu já fumo desde os 13, 14 anos. Depois que eu engravidei, então, agora era com certeza. Então eu experimentei ali com 16, 17 anos e não tinha muita noção, assim. Depois, com uns 23 anos, que eu comecei a me interessar, assim, pelo lado artístico. Diz que artista é tudo maconheiro, e é verdade mesmo, né? É verdade, claro que é verdade mesmo. Aí a galera acha, o sertanejo, ninguém fuma maconha. Tudo maconheiro, ó. Se tiver alguém ouvindo que é do sertanejo, tudo maconheiro. E tu cheirador. Daquela começa... Sabe o Luan Santana? Cheiro. Tô brincando. Denúncia. Começa a falar umas paradas, né? Não, tô brincando. Mas então, e eu comecei, quando eu me assumi, assim, pra minha família, minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Daí eu me mudei pra Floripa. Aí me assumi em Floripa. Boa. Me mudei pra Floripa porque eu morava nos fundos da casa da minha mãe e eu fumava, assim. Ela sentia o cheiro e ela ficava, nossa, quando ela sentia o cheiro, ela ia lá e virava uma discussão. Eu, adulta, teve uma vez que ela quis bater em mim, assim. E eu não sabia lidar com aquilo. Quando eu fui pra Floripa, foi uma coisa muito louca. Porque a ilha tem uma parada muito de tu se reconectar consigo, né? Eu achava que era uma piada, né? Vou pra lá, vou virar good vibe, não sei o quê. Mas tem uma parada muito louca, muito mística, eu não sei o que é. Mas tu realmente se reconecta. Acho que é porque tu é pobre, passa dificuldade lá, daí... Eu não sei qual é a situação. Mas, assim, eu me reconectei muito, assim, espiritualmente. Comecei a emergir nessa questão ancestral. Aí eu comecei a pensar, cara, se eu já passei por cada coisa, a minha mãe, que é de uma... Daí eu comecei a pensar nisso, sabe, no lado dela. O que ela já não passou na vida dela pra ela ser assim? O que meu pai, que era um escrotão, assim, ele sempre foi da família, da casa, pro trabalho pra casa, mas ele tinha um lado dele escroto, como todo homem conservador, machista e bababá, aquela coisa toda. Mas também eu fiquei pensando o que ele não passou na vida dele pra ele também, sabe? Comecei a com essa coisa de se pôr no lugar. Meu pai era um cara terrível, cara. Terrível. Assim, ó, pensa num cara terrível. Aquele cara, assim, ó. Eu era criança, eu lembro de estar assistindo TV e eu ia no banheiro. Ele desligava da tomada, assim, quando eu voltava... Deixa ligado pras paredes! Sabe? Encrencava com tudo. E a luz, o planeta, não sei o quê. Eu saía do ambiente, ia pro outro. Quando eu voltava, ele desligava e falou, deixa a luz acesa, sua merda! E a luz, o planeta. Cara, ranzinhos, eu cresci. Ele se preocupava com o planeta, pelo menos. Só o planeta, né? Vai, planeta! E ele faleceu super jovem, assim, sofreu horrores com câncer. Eu acabei cuidando dele. Então, mesmo eu tendo toda aquela mágoa, assim, eu vi ele sofrendo, eu fui lá cuidando. Cara, quando eu cheguei no hospital e vi ele a primeira vez, assim, entubado, aquela coisa toda, né, aparelho, eu não pensei duas vezes, eu olhei, esse aparelho aqui, funcionando pra nada, e o planeta! Tô brincando, eu não fiz isso. Mas eu comecei a pensar que eu tinha que falar a verdade pro meu filho, comecei a conversar mais com a minha mãe, abordar essas questões. Por exemplo, um dia eu falei pra ela, mãe, sabia que o álcool já foi proibido? Sabia que antigamente, década de 30, quem tinha uma garrafa de bebida era considerado traficante? Então são coisas que ela não teve acesso, sabe? De informação. Ela, mas agora pode. Mas ela começou a pensar. Então eu parei de ter aquela abordagem agressiva e comecei a agir de outra forma. Falei, mãe, tu quer ter eu longe de ti ou perto de ti? Tipo, eu só tô fumando um beck, não sei o quê. E comecei a falar coisas de forma carinhosa. E aos poucos ela foi aceitando, e aos poucos ela foi nananã. Quando veio, eu já tava fumando nos fundos da minha casa. Tipo, só não perto dela, mas ela já tava de boa, sabe? Hoje eu fumo do lado dela. Hoje ela até defende quando falam de mim, sabe? Porque eu fui levando informação pra ela. Informação e com amor. Sem ódio, sem agressividade, como a gente era antes. Porque eu só tinha ódio, que ela não me aceitava, porque ela não me aceitava. E não sabia. Tu acha, Ju, que se... Papo muito sério agora. Tu acha que tá faltando uma conversa com carinho com o Bolsonaro? Pra ele entender um pouco. Olha, primeiro nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos, então... eu concordo fortemente que as pessoas são o que elas viveram na vida delas ali. Eu acho que ele recebeu amor. Esse cara, acho que ele nunca recebeu amor na vida dele, cara. De verdade. É isso aí. Nunca recebeu amor. É um arrombado. O pau no cu dele, foda-se, tá ligado? Não, isso dependendo da corrente filosófica é bom, tá? Então não oferece isso. Não desejo isso, porque eu tenho certeza que ele vai adorar e talvez ele se torne uma pessoa melhor. E é foda, cara. É foda. Falam que Hitler só virou Hitler porque foi escorraçado da escola de arte, né? É, né?
Ou talvez porque ele não era um bom artista mesmo. Não, mas, cara, eu sempre falo, eu falo e penso sobre isso, quando você é negado pelo pai ou pela mãe, quando você não teve esse amor na sua vida, eu acho que você passa a sua vida inteira como se estivesse faltando algo em ti e procurando o amor, sabe? De alguém. Ou que alguém te ame. Então, eu acho que essa base, essa estrutura inicial, ela é fundamental. Ela é fundamental. E eu acredito também, Ju, que quando esse amor não chega, ou pelo menos não chega por onde deveria, ou sei lá, tipo, eu acho que sobra um espaço pro rancor, saca? A pessoa fica tipo, pô, tô fazendo tudo que eu posso pra ser amado e não tô sendo amado. O que eu tô fazendo de errado? Aí, tipo, o bagulho escala pra um ponto onde, não, na verdade, todas as outras pessoas estão erradas. Não existe esse negócio de fazer o bem e de amar ao próximo, sacou? Acho que é mais ou menos, tipo, escala numa vibe assim. E eu também vou dizer pra ti que eu acho que a tua mudança, a tua percepção, quando tu morou em Floripa, talvez tenha mudado porque a maconha daqui é melhor do que de Porto Alegre, tá ligado? Sem sombra de dúvidas. Sombra de dúvidas. Isso é eu não melhor e é mais barato. Eu fiquei de cara quando eu morei em Palhoça ali que... É porque assim, ó, parece que é legalizado. Parece que é legalizado. É impressionante, é diferente daqui. Tipo, a primeira vez que eu fui fumar, assim, né, no pátio, assim, pensando, os vizinhos, ninguém me conhece. Aí quando vê, passa o vizinho, opa, vizinha, opa, tudo bem? Pega, acende um do teu lado, assim, um senhorzinho de 70 anos, sabe? Então, tu tá andando na rua, me lembro uma vez eu tava andando na rua, assim, tava passando o carro da brigada, eu, puta merda. Deu hora, tinha mais uma pessoa passando, os caras só olharam, assim, tipo, fizeram uma caretinha, mas seguiram, não pararam a gente. Então é uma coisa que aqui jamais aconteceria. Jamais. Dependendo do bairro, mas é raro, né? É que lá talvez no Moinhos de Vento, né? Talvez no Moinhos de Vento. Em bairro de rico pode fumar. Em bairro de rico pode fumar. Mas lá em Florianópolis é liberado, né, praticamente. E é uma questão que tem a questão do turismo também, né? Então, é uma outra realidade tão perto, né? Eu como frequentador da ilha, não morador de lá, eu acho que vocês também tiveram um pouquinho de sorte nas experiências de vocês, de não ser parado pela polícia e tal, porque eu já vi algumas situações bem tensas acontecendo por aqui, tá ligado? Foi tu que mandou ficar tranquilo quando 2 policiais se aproximavam da gente, Igor. Porque naquele ambiente, naquela exata rua, era tranquilo fazer aquilo, tá ligado? Se tu tivesse um pouco, cara, na moral, se tu tivesse uns 2 quilômetros ao sul ali, o bagulho ia ficar quente pro teu lado, tá ligado? Ou no centro, perto do morro, daquela escada gigante que sobe. Ali, Morro da Caixa, o Morro da Cruz, esses lugares aí. Vai assinar um back lá na frente, né? Vai. Com certeza. Mas, pô, me fala aí, qual que são os seus objetivos aí pra 2022, Ju? Então... Tipo, você vai mesmo voltar pra comédia? Você tá produzindo novos programas pra rádio? Como que tá essa vibe? Cara, na pandemia surgiu um projeto chamado Balada de um Palhaço, que é uma peça do Plínio Marcos, né, que nos anos 80 veio... O Plínio Marcos é um diretor brasileiro que foi super censurado, assim, acho que o mais censurado na época da ditadura, por ele levantar sempre personagens marginalizados, assim, como seus protagonistas, né. E eu recebi de um amigo essa peça durante a pandemia, e essa peça tem 6 cantigas nela. Quando eu recebi aquilo ali, cara, eu emergi, né, com meu companheiro, que na época passou a morar junto, assim, na pandemia. Um monte de gente casou, um monte de gente separou, né? E eu fui a que 7 anos solteira, a gente se aglomerou, né? E aí, e ele é músico, e a gente começou a emergir, e nós musicamos essas 6 cantigas com a nossa cara, que nós somos do barulho, da dissonância, do noise, da viagem, da loucura, do experimental. E só que a gente pirou demais naquilo e eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E aí nós montamos uma adaptação dessa peça, só que no formato banda. Então tu imagina uma peça de teatro que conta a história de três personagens, um palhaço que tá há 5.000 anos fazendo a mesma coisa e ele começa a não rir mais de si e a se questionar qual é a moral de estar aqui, entra em conflito e quer encontrar a sua alma. E o dono do circo, que é o cara, não, vamos fazer sucesso, a gente tem que ganhar dinheiro. Que alma o quê? Vai contar piada, vai fazer a mesma coisa todo dia.
e gira em torno dessa história e uma cigana que foi a que despertou esse palhaço Bobo Plin aí pra procurar sua alma. Então a gente tá gravando isso. Consegui agora entrar em contato com o filho do Plínio Marcos para a questão de direitos autorais, porque a gente quer montar um grande espetáculo, muito visual, e tô trabalhando em função disso, assim, sabe? Estamos, né? E a ideia é a gente levar isso para teatro, também levar para bar, mas também levar para Redenção, uma forma que a gente possa levar isso para todo lugar, sabe? Mas no formato música, eu tô apaixonada, que é muito louco. Kira, ver você falando dessa peça me lembrou de quando a gente trouxe o Ricardo Petraglia, que é um ator aposentado, ex-global e tal, que ele falou pra gente de uma história que ele criou uma peça na ditadura que chamava A Maconha da Mamãe é Mais Gostosa. E aí ele foi preso, esse cara... É um baita nome, né? E ele foi preso por panfletar a peça. Ficar gritando, a maconha da mamãe é mais gostosa e tal. Aí prenderam ele, tá ligado? Eu vou botar meu filho a fazer isso. Olha que vai ter. Claro, coloca. Pra anunciar o meu show. A maconha da mamãe é mais gostosa, a mamãe é legal mais. Nhoque, você tem mais alguma pergunta pra fazer pra nossa ilustríssima convidada? Não, acho que não. A gente tá conversando aqui, né? Tá bom. Vai parecer que ele tá em outro mundo, né? Não. Ju, você acha que você tem alguma coisa pra falar que você não teve espaço pra falar nesse episódio? Fica à vontade. Cara, eu me senti muito à vontade. Acho que eu falei pra caramba, né? Eu falo, né, cara? Quando eu vi, só eu falei, né? Mas é o objetivo de trazer o convidado pra cá, deixar ele falar bastante. Mas acho que é isso, deixar essa mensagem, assim, eu tenho certeza, porque eu vou mencionar desse podcast lá na 104, então eu tenho certeza que vai vir muita gente curiosa, querendo descobrir, vamos lá e tal. Então, a mensagem que eu quero deixar é: comecem a questionar mais, ao invés de julgar, apontar. Antes de falar da maconha, entenda o que é a maconha, de onde ela vem, sabe? Questione as coisas antes de ter uma conclusão, que não é sua, sabe? Que alguém te falou e você ali tenho fé nessa pessoa, acreditei. Então, eu parei de ter fé nas pessoas, sabe? Aquela coisa, parei de ter fé nas pessoas. Hoje, pra eu ter fé em alguém, assim, ó, eu tenho fé, acho que, em mim hoje. Porque quando eu tive na ruim, ninguém teve fé em mim, sabe? Tipo, ninguém acreditava nas minhas ideias. Eu tive que correr atrás pra caramba pra estar hoje com uma certa expressão, que nem é grande coisa, pra as pessoas começarem a ter fé. Então, cara, vamos questionar, vamos conversar com os nossos filhos. Às vezes a gente tem medo de conversar com as pessoas que estão perto da gente, cara. Nosso companheiro, a gente não fala a verdade às vezes, umas coisas tão bizarras. Então vamos começar a se aproximar das pessoas e talvez assim a gente vai viver melhor e mude um pouco esse cenário apocalíptico que a gente está vivendo aí, de morte, não só pela doença, mas de pessoas matando pessoas o tempo todo. E isso me assusta bastante. A gente tem que jogar limpo, né? E a verdade, cara, a verdade é uma coisa assim, eu sempre falo, eu prefiro a verdade que dói do que uma mentira que consola. Pode crer, é isso aí. Bom, então vou aproveitar a audiência da Ju, que já que ela vai divulgar o podcast aqui, para falar o seguinte, cobrem aí a organização da Marcha da Maconha de Porto Alegre. Vocês, maconheiros que estão escutando. Vou fazer uma cobertura, então. Eu acho que não vai ter. Será que não vai ter? O pessoal tá desmobilizado aí em Porto Alegre. Ninguém tá se movimentando. Então, assim, ó, em Floripa vai ser no dia 7 de maio. Eu estarei lá. Em São Paulo vai ser no dia 11 de junho. Eu e o Nhoque estaremos lá. E o Nhoque só não vai poder ir na de Porto Alegre porque não tem a de Porto Alegre. Não, eu vou, mas a marcha não vai ir lá. Vai o Nhoque sozinho. Apanhar na brigada na praça de Porto Alegre. Mas então tá, meus amigos. Muito obrigado, Ju, por participar, por topar esse convite. O papo foi muito legal, gostamos muito de trocar essa ideia. Foi leve. E, porta tá aberta aí, vamos marcar outros papos e quem sabe queima né? Quando tiver mais de boa pro pessoal se encontrar. Finalzinho. É bem de boa pra gente trocar essas ideias pessoalmente. E é isso então. Nos vemos no próximo episódio do TH Show, na terça-feira. E a gente se fala. Um abracinho bem apertadinho. Até a próxima e tchau! Beijo! Rádio Hemp.